momento, 1h32. Agora IESA Fiat, Fiat e IESA. Aproveite as super condições de lançamento em Porto Alegre, na Edu Chaves, em Canoas, na Getúlio Vargas. Acesse iesafiat.com.br. E o acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família, hein? Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, beba com moderação. Potter, quero te dizer o seguinte, o Neco Argenta, o homem lá dos postos Sim, ele disse que ouviu o teu depoimento ontem, ele está ouvindo a sala de redação agora, e concorda com tudo que tu dissesse, dizendo que o Moisés foi mole, lento, incompreensível no primeiro gol, e o Edenilson no segundo quase repetiu o primeiro, ou seja, ele acha também, como tu, que o Inter foi preguiçoso no jogo. Eu quero dividir as responsabilidades, Pedro, nessa derrota, porque eu acho que sim, tem escolhas erradas do Ramires, né? E algumas coisas que a gente pode discutir, aliás, já vem discutindo, mas vamos discutir uma coisa nova do Inter, que não é nova, que é velha. O Inter, e este grupo do Inter, que é um grupo que se repete ano após ano, ele falha em momentos cruciais, e não são os momentos contra os grandes adversários. Os grandes adversários batem o Inter, porque eles são melhores que o Inter. O Atlético Paranaense na final do Copa do Brasil era melhor que o Inter. O Inter poderia ter jogado mais? Poderia. O Flamengo é melhor que o Inter. O Grêmio é melhor que o Inter e por isso ganha Grenais. Mas o time do Inter no miserável, longe disso. Tem muita qualidade no time do Inter. Só que o time do Inter não tem a qualidade que em algumas partidas, Pedro, ele acha que tem. Vou desenvolver essa ideia com 3 treinadores diferentes. 3 jogos específicos. Goiás em Goiânia com o Cudê, Sport no Beira-Rio com o Abel e Tátira ontem com o Ramires. O Inter faz um jogo controlado no primeiro tempo, tem uma escapada, apenas o Tátira, não corre risco, falha em fazer gol, não funcionou a parte da frente, tinha jogadores que não rendem na frente, que a gente pode discutir depois, tá? Faz o gol aos 7 do segundo tempo. O Ramires pensa certo, bom, tô preservando pro Grenal, vou colocar os titulares e vou acabar logo com esse jogo. Um gol que tem pouco mérito do Inter e tem uma ação ridícula do jogador do Tátira. E aí a gente pode também falar que nós temos 2 ações ridículas de jogadores do Inter para dar a vitória pro Tátira. O ridículo faz parte desse esporte que a gente ama. E aí, Pedro, depois dos 7 minutos, bate uma coisa que bate no Inter há muito tempo. Que é quando o Inter acha que é um super time. Tem jogadores do Inter que atrás, pega a carreira deles, eles não têm seleção brasileira, eles não têm super temporadas, eles são jogadores que têm uma média. E eles, bem encaixados em esquemas, funcionam. Vou dar 2 nomes, Rodinei e Moisés com o Abel, por exemplo. Aí, quando esses jogadores dessa estirpe acham que são seleção brasileira, como é que eu achar que são seleção brasileira? Quando eles desconcentram. Quando o Inter acha que pode ganhar a qualquer momento uma partida. Os grandes momentos do Inter, ultimamente, são com o Inter ligado na tomada. O Cudê é uma gritaria ali. O Abel chega e enxerga diferente. Não, eu não tenho capacidade para isso. Eu vou segurar e vou ser o reativo. E aí eu tenho explosão para ser reativo. Fez isso e quase ganhou o Brasileiro. Lembrando que contra o Sport Recife foi uma partida patética do Inter, com os mesmos erros de quem não conseguiria dar algo a maior pra gente. Gente, colorado, né? Eu sou colorado. E assim vai. Ontem a mesma coisa. Eu quero dividir a responsabilidade ontem. O gol e a marcação do Moisés no primeiro tento do Tátira, eu como torcedor me sinto envergonhado. Eu aceito problema técnico. E quero que o cara que erre tecnicamente talvez saia do time. Agora, disputar uma bola, como Moisés fez ontem, no primeiro gol do Tátira, o torcedor, Pedro, desiste. O torcedor quebra a carteirinha. Porque foi patético aquilo. E detalhe, era gauchão? Não, era Libertadores da América. Na entrevista coletiva, o Miguel Ramírez falou assim, o Inter cansou, né? Um gramado come piernas. Maravilhosa expressão. Não cansou. Depois que estava 1-0, ele colocou 4 jogadores. Depois que estava 1-1, ele colocou mais um. Tinha 5 jogadores novinhos em folha, sem altitude, sem um gramado péssimo como era de Bento Gonçalves. Meu gramado era mais ou menos para bom. O Inter não cansou, Ramírez. O Inter foi relapso, foi preguiçoso, foi desconcentrado. E esse grupo do Inter, quando é assim, ele não rende. Aliás, nenhum grupo rende assim. Agora do Inter é pior. Porque ele tem que empatar com os super times na vontade, na volúpia, no querer. Quando o Inter acha que é normal a partida,
Ele não vence. Vence o Tátira no Beira-Rio, vence o Olímpia, vence o Aimoré, vence todos esses. Mas o Inter não vem ganhando competições porque ele deixa de ganhar partidas por achar que é um super time. E ele não é. Quando ele acha que é um time mediano, ele consegue. Guerrinha, me conta o que tu trouxe da noite de ontem. Pedro, eu tenho muita cautela, geralmente nas segundas e nas quintas-feiras, em acalmar a euforia. O Inter vai lá, faz 5-0 no domingo, entrou no prumo. Devagar, gente, devagar. Não é parâmetro o Campeonato Gaúcho. Por exemplo, o Inter fez 4-1 no Juventude. Os 2 primeiros gols foram... Quem trouxe foi o Sedex. Tava um jogo muito complicado. Né? Muito complicado. E eu sempre digo também que um time, quando tem a sua força máxima, ele geralmente encontra dificuldades para ganhar. Quando ele não tem a força máxima, ele fica muito perto de perder. E o Inter insiste em ter escalações sem a força máxima. Sem. Olha, nós estamos careca, e eu não estou me referindo ao Léo, muito pelo contrário, né, que o Léo de saber que o Zé Gabriel não é zagueiro. Mas ele é o melhor que sai com a bola. Eu acho que ele é um dos grandes armadores do Internacional. Ele arma o adversário toda hora. Ontem ele deu um passe milimétrico no primeiro gol. Olha, aquilo para mim até ensaiado aquela jogada. Mas insistem com ele. Insistem. Mas o outro é insuficiente. Compra-se um outro. Vai buscar outro. Vai tentar outro. Aqui não vai dar. O Marcos Guilherme está abalado psicologicamente, nós temos que recuperá-lo. Não é no time. Não é no time. Como disse o Potter aí, ele não arma, ele não chuta. Agora, se o jogo ontem era para jogar sem a bola, eu até vou entender a escalação dele. O Inter conseguiu uma façanha ontem. Perder para um time ruim e de virada. Acabou complicando, não a classificação está no papo. Mas acabou complicando as fases futuras da Libertadores. O Inter, muito provavelmente, depois de passar o primeiro jogo, que pode dar sorte, o Inter vai ter que decidir fora do Beira-Rio. E aí surgem os problemas. O Inter cansou. Por que mandou o Cristiano Nunes embora? Se o preparo físico do Internacional era espetacular. Para fazer experiência? Para isso? Então, Pedro, a teimosia, ela geralmente custa um preço salgado. Muitas e muitas vezes a teimosia custa a demissão. Mas está faltando alguém no Beira-Rio que encoste no treinador e diga: ô Ramírez, tudo que tu pensa de futebol é muito legal, mas nós não temos as peças para isso. Então, reformula o teu pensamento. Ontem nós vimos uma vitória do Palmeiras jogando retrancado. Porque a ocasião exigia isso. Ele pegou esse mesmo time, o badalado Independiente del Valle, e fez 5-0 no Allianz Parque. Ontem, ele disse: não, para aí na casa deles, eles são mais perigosos. Nós não vamos tomar gol. E se der, a gente faz 1. E ganhou 1-0. E olha, não foi no meio da rua, foi em Quito. Foi em Quito. Então, o treinador, eu digo sempre, o treinador mais perde do que ganha. Porque é ele que toma a decisão. Quem decide é dentro do campo. E se tu não botar os melhores, tu tá sempre correndo o risco de beijar a lona. Já é tempo do Ramírez saber quem são os melhores. Esse negócio de cada jogo eu vou definir, isso é balela. Isso não existe em futebol. O futebol exige a definição de um time para ganhar entrosamento, ganhar jogos e, o mais importante, ganhar confiança. O Inter é um time que toma um gol e se abala. Aliás, ele vem sofrendo há tempo na parte de defesa. Eu tenho escrito que o Inter é vulnerável do meio para trás. O Inter sofre dentro do Beira-Rio contra adversários patéticos.
porque inventou-se uma moda. Olha, o Inter tem que ter a bola. Não, o Inter tem que saber as suas limitações com o grupo que tem. O Inter foi vice-campeão brasileiro jogando dentro das suas limitações. Foi uma surpresa ter sido vice-campeão, sim. Ninguém imaginava. Mas ele foi vice-campeão por isso. Porque daqui a pouco botou na cabeça, nós não temos a bola que todo mundo acha. Tem jogo que nós temos que nos fechar. Então tem que mudar. Eu acho que tem 3 aspectos, ô Pedro. Vamos lá, bem Diogo. rapidamente, assim. Vou Depois dar uma eu quero ouvir o Leonardo também. Pra gente rodar todo mundo aí. 3 aspectos. O primeiro é a história do gramado. Desculpas, alguém tem que encostar no Ramires e dizer que mesmo que ele pense que ele não fale mais em gramado, porque o Inter tá virando um time que ele só joga bem se for no Beira-Rio, temperatura 24 graus, e não tiver nuvem no céu. Aí não dá. Então não vai jogar gauchão, porque o gramado é duro e ralo no gauchão. E se o gramado for alto e fofo na Libertadores, bom, aí fica complicado. Um time tem que saber superar adversidades, certo? Esse é o ponto número 1, né? Chega de encontrar desculpas no gramado. Fica muito ruim isso, mesmo que eventualmente tenha. Não é legal. Segundo, escolhas. O Marcos Guilherme, a gente tem que ter todo o cuidado, porque ele teve um episódio, assim, de problemas depressivos. Isso é algo muito grave. Mas eu acho até que ele não jogar nesse momento é melhor para ele. Para ele não se expor à pressão, ao dedo esticado. Para ele e para o Inter, não é? Daqui a pouco ele entra no segundo tempo quando tiver 2-0 e as coisas melhoram. Mas a gente não pode deixar de falar de um atacante que não chuta no gol, tem uma finalização só e não ajuda lá a defender. Então ele atrapalha. Tu tem o Caio Vidal que faz gol de bicicleta, tá com confiança. O que passa pela cabeça dele? Escolhas. O Zé Gabriel tá mal, Lucas Ribeiro. Escolhas específicas. Não entrar com o Edenilson ontem foi uma escolha errada, né? Claramente foi uma escolha errada. Então as escolhas pontuais de alguns jogadores, elas podem comprometer e estão comprometendo. E por fim, a terceira, eu acho que ontem, aí eu quero pegar o gancho do Potter, eu acho que teve sim um pouco de soberba do Inter ontem. Porque o Inter não é só com o Ramires, foi assim com o Kudê e também já foi com o Abel. Ele é um time sim que não tem qualidade técnica para administrar jogo. Ele não pode descansar com a bola. O Flamengo pode. O Flamengo joga na altitude, tu vê que ele está sem gás, aí o Arrascaeta pega a bola daqui, gira para cá, para lá, sofre uma falta, descansa, erra menos passe. O Inter não. O Inter, quando tenta administrar jogo, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou matar o jogo no segundo tempo e depois eu vou me fechar. Dá errado. Contra o Sport deu errado e era o Abel. Ontem deu errado e era o Ramires, e deu errado várias vezes contra o Kudê, por exemplo, naquele jogo lá contra o Goiás, né? Vamos com tranquilidade, paciência, daqui a pouco sai o gol, não ganhou do Goiás. O Inter não tem bola para administrar. Então esses 3 aspectos aí, chega de desculpa de gramado, escolhas erradas e essa questão de o Inter não sabe administrar jogo, Pedro. Tá. Leonardo, me conta aí, o que tu achaste? Pedro, primeiro, até eu disse isso no Esportes ao Meio-Dia com o Gamba. O Inter tem a obrigação de ganhar do Táchira na Lua, sem gravidade, no salário de Uyuni, lá na Bolívia, no deserto lá na Tia Carmen, no Beira-Rio. Lá não sei, Pedro, mas enfim, eu acho que o Inter tem a obrigação de ganhar do Táchira. A derrota pro Táchira, ela torna salgada a conta pro Ramires, porque o Inter tem um jogo na altitude, é verdade, a altitude interferiu, afetou, mas o Inter perde para um boliviano e o Inter perde agora para um venezuelano. Não, mas esse da altitude, eu insisto em dizer, quem já esteve lá como eu 5, 6 vezes, eu não dou pau. O ambiente interfere. Só que o que eu tô falando assim, na cabeça do torcedor... No caso não é o ambiente, no caso é falta de oxigênio, que é pior que o ambiente. Que é o ambiente local, o cenário local. Aí tu coloca a derrota pro Táchira, a conta fica salgada e o torcedor já fica com o pé atrás. Na segunda-feira a gente estava falando do Inter e Juventude, ele disse, olha, é um time que está em formação, ele vai ter grandes momentos, ele vai ter derrapadas. Eu concordo em parte com o Potter, sim. Eu acho que o Inter, depois do 1-0, o Inter deu uma reduzida. O Inter tentou administrar um jogo, o Inter achou que estava ganho. E o técnico do Táchira, o Tolissano, na entrevista que ele concede para mim, eu falo para ele na última pergunta, o Inter reclamou do gramado aqui, ele contra o Juventude. Eu sei, o nosso gramado aqui, daí ele fala do gramado e ele dá uma risadinha. E eu fiquei com a nítida impressão de que ele ia usar isso. Por quê? Porque é um gramado pesado, é um gramado que deixa o jogo mais lento. E aí ele pega um time que tinha atuado no domingo, que faz uma viagem longa, até há pouco a gente estava falando do Grêmio e da Venezuela, uma viagem desgastante, longa, passa o domingo viajando, descansa a segunda e joga a terça. E aí, na reta final, tanto é que o Inter toma os gols, um gol é o 77 e o outro é 86.
Aos 32 e 41. Depois deixa de tomar mais 2 ou 3. Porque mas o Edenilson estava descansado, o time Léo, morreu. Que ele erra ali. O próprio Edenilson, Diogo, eu tenho certeza, não é informação, não consegui falar com ninguém do Inter, mas eu tenho certeza de que o Edenilson não começa jogando, sendo o principal jogador do Inter, porque ele não tinha terminado a recuperação física dele depois do jogo de sábado, porque senão o Edenilson teria jogado. Para mim, tem um pouco de... Tem os tropeços de um time que está em formação, tem um pouco sim de soberba, acho que o Inter achou que a partida estava ganha, tá? E tem também o ambiente local, o gramado que interfere, o desgaste do jogo de sábado e o jogo de terça. Só que tudo isso cria um cenário parecido, porque ele vai jogar quinta com o Olímpia, obrigado, porque o Inter deu sobrevida pro Olímpia, e vai ter o Grenal 72 horas depois. Ou seja, o Inter se enredou sozinho numa classificação que estava na mão. Amanhã... tem o mérito do Tátira. Vocês estão tirando o mérito do Tátira. É difícil, depois de tantas explanações e muito bem colocadas, eu ter algo diferente para falar, né? Fiquei aqui então não vem encher o saco, Bahia, não vem tocar flauta. Eu já tô puto da vida já. Não tem falar dançando comigo lá no Bola nas Costas. Hoje tu fica só ouvindo a gente, Bahia. Deixa o Bagé falar. Futebol é feito de 2 times, cara. Não tirem o mérito do adversário do Internacional. O Tátira que se preparou. Eu quero fazer um pedido ao presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, declaradamente gremista. Não prejudique o Internacional para os próximos campeonatos. Vão tirar dinheiro aí, não sei de onde, e vão melhorar os gramados. Senhores, com todo o respeito, o que eu vou dizer, eu que estou dizendo, tá? Eu não estou dizendo que vocês disseram isso ou disseram o contrário, só quero eu dizer. Se fosse o Celso Rotti no outro lugar, tá falando um cara aqui que gosta do Miguel Ángel, e teve um momento, quando se cogitou a saída do Renato, eu, enquanto torcedor do Grêmio, quando me perguntaram, eu ainda trabalhava na Bandeirantes, eu disse, eu gostaria de testar o Miguel Ángel. Eu disse isso, então não estou dizendo nada aqui. Agora, se fosse o Celso Rotti, ou o próprio Renato, que há bem tempo estava aqui no Grêmio e não falava de futebol, e aí ele tomava pau todo dia, por quê? Porque ele nunca errava, porque sempre tinha alguém... Que era o culpado por uma derrota do Internacional. Isso está acontecendo. Nós estamos o grupo não. Eu acabei de dizer, eu não estou dizendo. Não, ele está falando do Ramires. Mas o que eu digo é que a crítica está sendo feita ao Ramires por todo mundo, não só a gente. Mas eu estou falando... Mas você está falando da autocrítica, Bagé. Da autocrítica do Ramires, é isso? Da autocrítica sobre o Ramires. Perfeito. Eu não estou dizendo que vocês disseram isso ou aquilo. Agora, nós precisamos chegar numa realidade de que o Internacional já começou a olhar a calculadora para classificar em primeiro no grupo que tem um boliviano e um venezuelano. Isso não é corneta, isso é fato de futebol. Então, a outra coisa, Pedro, um outro pedido. Por favor, em nome... O pedido, vamos acatar todos. Grupo RBS, por favor, disponibilize... boletins urgentes de Cléo Kuhn, para saber se tem previsão de chuva para o final de semana. Porque senão daqui a pouco vai ter outra desculpa. O Miguel Ángel Ramírez foi contratado numa dificuldade incrível financeira do Internacional e ele não consegue explicar uma derrota pro Tátira. E isso cai por terra. Se fosse o Celso Rotti, estava apanhando de todo mundo. Eu não estou dizendo que vocês não estão batendo nele. Ele tá só que é muita desculpa. Aí é que eu discordo de ti. Desculpa. Ele chegou há pouco tempo, ele não dormiu bem, ele tá sem franja, ele usa boné, ele tá com frio. É muita desculpa para um cara que não consegue fazer o time jogar. Pedro, o Inter com o Marcos Guilherme em campo, concentrado, querendo a partida, ganha 1-0. O Inter com os titulares em campo perde 2-0. Isso mostra a desconcentração que aconteceu no segundo tempo. O Inter, era pro Inter ter ganho jogando mal. Incha aqui, olha, foi uma vitória abaixo. Esse era o discurso de ontem. Se os jogadores ficassem até o final concentrados. O Inter não consegue fazer isso. É que eu não quero tirar do colo do Ramires a derrota, mas eu também quero colocar no colo dos jogadores, porque jogador perde sim partida. Não é só o Marcos Guilherme. Não pediu pro Moisés fazer aquela marcação naquele cara do Tátira. Não pediu, não. Quando o cara chegar, tu nem toca nele. Tu tira o corpo. Não pediu. Não pediu. Deixa eu te contar uma história minha, tá? Rapidinho. Eu fiz um comentário no Jornal do Almoço ontem, a Alice me perguntou o seguinte: Pedro, e aí, tu disseste que o Grêmio vai fazer goleada contra o Aragua? Vai ter goleada? Eu digo, olha, provavelmente, mas não sei se dá goleada, acho que provavelmente pode ter, mas tenho convicção de que o Inter ganha com facilidade. Olha o que eu recebi de mensagem hoje, os caras mas essa galera que te recebeu uma mensagem hoje, na hora que tu falou isso, não mandou mensagem. Não, ninguém falou nada. Hoje eu concluí que se eu tivesse dito ontem que o Inter não ganhava
ganhava do Tátira, eu estaria hoje ou no Hospício São Pedro, ou algemado no Presídio Central. Sim, aí tu ia levar pau antes. Mas o apanhava um Tu leva pau de qualquer jeito, Pedro. Depois os jogadores venezuelanos vibrando como se tivessem vencido uma Copa do Mundo, sabe? Um inglês, estão num país que os caras gostam de beisebol. Mas é que era o jogo deles, Diogo. E é isso o Tolissano tinha dito na entrevista, não. Esse jogo pra nós vai ter um antes e um depois. É o jogo da vida deles. Eles tinham que jogar ou restaria pra eles disputar a Copa Sul-Americana. E no planejamento deles, assim como tá do Always Red, é de ser o segundo do grupo. Eles contavam e contam que o Inter ainda vai ser o primeiro do grupo. Eles estavam brigando pelo segundo lugar. E agora eles voltaram pra disputa. Mas no primeiro tempo, Potter, o Inter teve 3 chegadas e 2 delas, inclusive, com o Moisés indo à linha de fundo. O Yuri chuta cruzado. Não, o time tava querendo, Léo. Aí que tá, por isso que eu tô colocando no colo dos jogadores também. Quando o time tava concentrado, ele não perdeu pro Tátira. Eu concordo. Tem uma chegada do Tátira que o cara entra na cara do Marcelo Lomba e ele fecha o ângulo. Aí é o que o Guerrinha tá dizendo. Falha do Zé Gabriel. Eu venho insistindo nisso há bastante tempo. O Inter ataca com muitos jogadores. E eu me lembro que eu falei isso no jogo contra o Aimoré, que foi 6. O contra-ataque adversário, ele entra, pode não dar gol. Mas o time adversário, ele consegue levar a bola até perto do Lomba. O Inter não toma a bola na hora e nem consegue atrasar o adversário, nem consegue atrasar o contra-ataque do adversário recuando uma bola. Isso é um problema. Mas, o que o Diogo disse ali, Potter, e esse é um dos grandes, digamos assim, um dos calcanhares de Aquiles, calcanhar de Aquiles, né? Do jogo de posição. Porque quando calcanhar de Aquiles. Isso é nova, né, bonitão? Não é, mas é assim que é bem nova. Tá bem. Só tem uns milhares de anos, Aquiles, né? Teve até uma festa de lançamento dela. O que tem o calcanhar do homem aí? Vamos ver. É que dentro daquele carro que chega lá, ele abre lá e quem que tá lá dentro? Tá um cara que infelizmente tá levando uma paulada. Aliás, ontem a falha do Zé Gabriel não é a falha que o torcedor vem criticando. Não é em saída de bola. É uma falha de zagueiro. Não é uma falha de saída de bola. É que teve a falha do outro defensor, né? Olha, hoje eu falei, hoje eu tava falando... E foi com o que era do combate. Hoje eu tava falando que é o seguinte, tá? Vamos lá, vou pro ápice. E Guerrinha, não é do jeito que tu acha que eu vou pro ápice, tá? Ápice, Manchester City, campeão ontem sem jogar, né? O Manchester City tava vazando. E aí, de vez em quando, ele colocava um volante ali, né, contra um time que era muito reativo, ele lá, pegava a bola no pé, botava o Fernandinho na zaga, aquela coisa toda, beleza. Sabe o que o Guardiola pediu? O Guardiola pediu um zagueiro. É a segunda maior compra da história do City. Eles só gastaram mais dinheiro no De Bruyne. Porque zagueiro... 450 milhões de reais. Um orçamento inteiro do Inter e do Grêmio. Meu Deus. Porque então zagueiro, Pedro... Calma, só pra acabar. Eu não quero voltar nisso aqui, senão eu me irrito outra vez. Depois tem comerciais. Zagueiro, Pedro. Zagueiro, ele tem que ser, antes de qualquer coisa... Tem que defender. Zagueiro, já dizia tem que ser Pedro Jeromel. Depois tu vê se ele tem outras coisas boas pra ti. Mas antes, ele tem que ser zagueiro. Mas uma empresa, antes de qualquer coisa, tem que ter plano de saúde empresarial da Sulmed. Porque aí, gente, é o cuidado médico personalizado, ampla rede de atendimento e muito carinho pela sua vida. Tá legal? Guerrinha tá precisando de carinho e a Sulmed vai dar. Não é o carinho que tu tá pensando, Guerrinha, é o carinho da Sulmed, carinho pela tua vida, tá? Não te assanha. Aplicativo completo e mais de 700 lojas em todo o Brasil. Venha pro Agibank, o melhor banco, para você receber seu salário benefício. Intervalo comercial, notícias e logo depois vamos falar daquilo que o Leonardo disse assim, o Lanús vem para fazer o jogo da vida. O Tátira também fez ontem. Será? Não, vamos ver. Vamos discutir depois. Voltamos. O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa? O Agibank tem empréstimos consignado e pessoal para você colocar... São 2h04, o Sala de Redação está de volta. Eu quero mandar um abraço pro professor Delmar da Itaquara, o homem da Facate. E olha só, hein? Pela avaliação do MEC, a Facate é a 5ª melhor do Brasil. Sabe lá o que é isso? Então, você pode ser Facate, porque se quer conhecer a 5ª melhor faculdade integrada do Brasil na avaliação do MEC, você tem que optar pela Facate. Um abraço ao professor Delmar, que é colorado e que está certamente muito transtornado com o que viu ontem de noite. Isso, para calcário e argamassa, confie na FIDA, Tintas Killing, a tinta do Tinga, a tinta gaúcha, a tinta do Milton Killing, produzida aqui no Rio Grande do Sul, é do Rio Grande, tchê.
esse torrão macanudo. Ô, Guerrinha. Deixa eu falar do Cicobi antes, Pedro. Sim, por favor. Aí, Cicobi, Guerrinha. Com o Cicobi, seja qual for o seu plano com o Cicobi, você tem todo o crédito, mais crédito que o Santos, Pedro. Que tu acha que tá morto, que vai ser rebaixado, daqui a pouco ganha do Boca Juniors e tá de novo vivo na Libertadores. Aliás, num golaço do menino. Buxa. Com o Diniz, né? Fernando Diniz. Mas não vai se Diniz foi classificar. expulso ontem. Não vai se classificar. Será que não? Ele joga as 2 partidas que faltam fora de casa, Pedro. Uma na altitude contra o Táchira, que ontem pegou o Barcelona, que era 9 Contra pontos. o Strongest. Exato. Lá é terrível. E aí lá é complicado. E na última rodada ele vai a Guayaquil pegar o Barcelona. Aí é difícil de escapar também, né? O Barcelona tá jogando bom futebol. Então a melhora do Santos veio tarde demais. O Santos tinha que ter aproveitado em casa o jogo contra o Barcelona, que ele perdeu. Né? E aí vai fazer falta. Ali é que tá. Guerrinho, o Lanús, que segundo Leonardo Oliveira, vem para fazer o jogo da vida, o jogo do ano. Vai perder fazendo o jogo da vida, o jogo do ano. É o jogo do semestre. É o jogo do semestre. Porque... Eu adoro essa frase. Vai perder motivado. Mas ele tá motivado, Guerrinha. Vai perder motivado. Não, mas que tá motivado vai perder no primeiro tempo. Vai endurecer para perder, né? Daí, eu tava conversando ontem com um colega argentino lá que cobre só o Lanús, né? Que isso tem muito na Argentina, os caras cobrem só um clube. E ele tá me dizendo que o Lanús meio que atirou a toalha, porque o 8-0 do Grêmio, por mais que o Lanús ganhe aqui na Arena, ele não vai conseguir tirar o saldo. Abriu muito saldo. Então, o saldo hoje é diferença de 9, ele tem que tirar 9 gols do Grêmio. O Lanús não enfrentou o Aragua em casa ainda. Não enfrentou o Aragua em casa. Esse jogo ele ganha. É que o Grêmio vai ganhar do Aragua, leve quem levar lá na... Tá, mas por que é jogo da vida, então? Se ele mesmo ganhando não consegue nada, não entendi, Léo. Para manter a esperança. É o jogo do semestre, mas o jogo da vida. Não vai tirar o saldo. Mas é o jogo do semestre pelo seguinte. O problema é que só passa um, né, Léo? Não, e assim, grande problema é esse. A fase classificatória a Argentina fez um campeonato mais enxuto nesse primeiro semestre, pela questão de calendário. Com grupos, né? 2 grupos e eram 12 ou 13 times em cada grupo, 13 times. E passavam os 4 primeiros para os mata-matas. Inclusive tem River e Boca num dos mata-matas agora. E o Lanús não classificou. Como ele caiu fora na Copa Argentina, né, o semestre dele, até julho... É tudo Sul-Americana. Se resume a Sul-Americana. E ele precisa avançar na Sul-Americana para ter algo pelo que pelear, né, e para começar a projetar a sua vida. Mas ele acha muito difícil classificar, porque, digamos, por um acidente, é um acidente, né? Porque o Grêmio vai ganhar, o Grêmio é muito melhor que o Lanús. Ele ganha do Grêmio, ele vai ficar ainda com saldo atrás de 8, e ele vai ter que ter 100% contra o Equidá e contra o Aragua, né? E ele recebe os 2. Ele vai ter que fazer, né? Não tem que fazer. Potter, dá uma investigada aí, ver quanto é que dá a vitória do Grêmio no primeiro tempo. Agora. Pode ser que, entendeu? E a quantidade de gols, né? Além disso... Dá para arrumar o do Carvão, pelo menos, pro final de semana. Vitória do primeiro tempo, não sabia de ninguém, Parto sem dor, né? Escanteio, sem anestesia. Tem quantidade de cartões amarelos, tem isso tudo. Sem anestesia, entendeu? Ligeirinho. Tem gramado alto, baixo? Não, mas já tá sendo providenciado agora em função do Miguel Ángel. Não, pode colocar, por exemplo assim, podia colocar isso nas entrevistas pós-jogo. Tu gosta de frase, eu também gosto. Tem uma frase do Miguel Ángel na apresentação dele que está sendo mal interpretada. Porque ele disse que o torcedor iria se divertir muito. E tem uma parte da torcida, por exemplo, aqui eu me incluo do Grêmio, que está bem divertido. Ele não faltou com a palavra. Entendo, Bagé. Eu entendo, assim, eu realmente entendo. Eu realmente entendo de coração mesmo. Quando foi contratado, continuo gostando e sei que essa ideia demora. E essa ideia tem percalços como qualquer ideia. Na nossa vida de trabalho é assim. Né? O problema é que agora está enfrentando uma pressão. E acho, com muita humildade, que dá para ter atalhos na vida. Dá para ter atalhos. Entende? O Marcos Guilherme não é a solução.
E não é o atalho. Então acha um atalho. E eu não quero colocar... Ontem o Inter não perdeu por causa do Marcos Guilherme, viu? Não tem nada a ver com o Marcos Guilherme ontem. Né? Não, o Inter perdeu depois que fez as substituição. Entendeu? Quando botou 4 caras com físico novo, tudo. Aí botou o quinto. Não. Sabe, Potter, o ponto de partida é simples. Tu olhar pro grupo e dizer, vem cá, o que eu imagino num time de futebol, esses caras podem fazer? Não podem. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que eles podem fazer. É isso. Foi o que o Abel fez. Na KTO, primeiro tempo, vitória do Grêmio tá pagando 2,03. Se tu botar 100 mil reais, Pedro, 200 mil. Eu vou te dizer uma ganhar coisa. O primeiro tempo. O problema é que eu não tenho 100 mil reais. Eu te empresto. Não tem no bolso de trás, é isso? Não faz assim, não faz assim. Faz que o homem castiga, daqui a pouco dá uma chuvarada, as alfaces eu quero saber se o Toigo tem te ligado, isso é que eu quero saber. Mas vem cá, 2,3? O Toigo te ligou? 2,03. Mas dá pra, olha, eu vou dizer, ou eu vou quebrar, ou eu vou quebrar, ou eu vou arrumar o resto do ano. Esse Grêmio Aragua, eu tava montando uma junto com o Guerrinha, né? E a gente apostou só que o Grêmio ganharia com 3, né? E aí na hora que tava 6-0 ali, o Guerrinha me ligou assim, nós somos uns medrosos, uns covardes. Já tá 6-0 pro Grêmio, por que nós não colocamos mais? Porque paga mais, né, Pedro? Quanto mais difícil, maior o valor. Esta é a vida, né? Mais improvável, né? Mas o Grenal agora, isso é uma coisa interessante, né? Nas casas de aposta, e a gente tem uma parceira que é a KTO. As odds do Grenal, Pedro, só depois de Grêmio e Lanús, né? Isso, e eles estão esperando até agora os testes de Covid. Porque se o teste de Covid tira um jogador bom, baixa a probabilidade de vitória, né? Exatamente. Não, eu vou te dizer uma coisa, Potter, é isso que eu falei, é 2, é o que vale. Vai gostar de ouvir. Tá. Potter, eu vou dizer uma coisa que você vai gostar de ouvir. Isso. Que é a minha convicção. Depois daquele vexame do Internacional, eu acho um vexame, um fiasco, ridículo. Foi um vexame. Bota vexame. O jeito que foi. Quiser, tá? O jeito que foi. Porque o Inter não pode perder um jogo daquele jeito. De virada. Perder de virada, não pode. Tem razão. E da forma como entregou os gols, da forma como o Tátira perdeu outros gols, poderia ter feito goleada, tudo isso é um desastre. Agora, quem não fez ontem, vai para o Grenal acuado. Futebol vai para o nível do Mahler. Olha o que eu estou te dizendo, Magento, vai te preocupar com o que eu vou te dizer. Tá? Miguel Ángel Ramírez, Internacional vai acuado pro Grenal, vai focado pro Grenal, vai tentando apagar esta imagem melancólica que deixou. Ou seja, eu não sei se o Inter ganhará o Grenal. Não sei, não é a única notícia boa da noite, Pedro. É a única. Não, porque tu tem um lado bom. Os caras vão criar vergonha na cara, entendeu? Exatamente. Nós não podemos fazer. Nós temos agora um presente. Ou pode pesar mais. Claro, sempre pode. O time é muito melhor. Pode pesar mais. O Inter pode perder porque vai perder a partida para um time melhor. Agora não porque quis. Mas um time... Aí que tá. Não é que quis, desculpa. Mas se desconcentra com o Tátira... O Grenal, ele pode igualar tudo isso, tá aberto pros dois, né? Bagé, o Grenal é esse campeonato que pode mudar tudo. Eu não sei se o Inter vai jogar bem, eu não sei se o Inter vai ganhar o Grenal, eu não sei nada disso. Eu só quero dizer o seguinte, o Inter será, assim, pelo menos animicamente, vai ser uma coisa assim que os jogadores vão entrar mordendo. Sim, pode perder mordendo? Pode perder mordendo. Pode usar a frase Guerrinha, pode perder. Pode perder motivado. Pode perder motivado, exatamente. Mas o Inter será competitivo e focado como nunca em função do vexame que deu ontem. Isso eu tenho certeza. Mas aí que tá. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu não deveria dizer, tá? Porque eu não quero mais que isso aconteça. Mas vamos lá. Não deveria, sabe que conversando com lutadores de MMA, stop aí, Minotauro, esses caras que foram campeões do mundo inteiro. MMA, Bagé? Eles sempre... eu treino jiu-jitsu, mas bem baixinho ali. Agora com a pandemia não dá, né? Mas quero ver tu encarar eles. Eu sou um gordinho movimentado, eu faço de tudo um pouco. E aí, mas vamos lá. E aí, conversando com esses caras e tal, eles sempre dizem assim, ó, não mistura raiva com vontade de vencer. A vontade de vencer tu precisa ter sempre em tudo na tua vida. Mas tu não pode criar uma raiva. E o que pode acontecer, Pedro, é porque nesse momento, se eu estou falando de uma realidade, que eu estou dizendo agora não tem, parece, mas não tem tom de corneta. O último Grenal tem a famosa declaração do Dourado, dizendo, parece que a gente não consegue ser feliz quando chega a Grenal, parece que a perna pesa, parece que a gente acaba se equivocando numa definição. Isso dito pelo capitão do Internacional, é um cara criado no Internacional. Então, mas o que eu estou dizendo é que nesse momento, o Grêmio, mesmo que não seja mais o Renato, seja o Thiago Nunes,
é o mesmo grupo de jogadores. O Grêmio ele tem jogado nos últimos tempos tá melhor. mais tranquilo no Grenal. Então, eu quero mais que isso que tu está dizendo que possa acontecer do Inter seja raiva, porque daí a raiva pode atrapalhar. O Inter já entraria motivado. Eu não vejo como aumentar a motivação, porque, primeiro, é Grenal, é final de campeonato. E o Inter já traz essa carga do primeiro Grenal do ano. Ele já tem uma resposta para dar. Sim, mas, Léo, aumentou, né, a responsabilidade. Não, depois de uma partida pátia começa... A pressão aumenta. Aumentou, imagina. Porque é título agora, né? Sim, a pressão, imagina que esse jogador, nós fizemos aquele vexame na Venezuela e perdemos o Grenal. Como é que eu vou aparecer esse Léo, tu vai lá e escreve o texto, resolve. Eles já vão entrar no limite da motivação deles. Eu não vejo por onde aumentar a motivação. É que assim, ó, Léo, eu acho que o Inter perde os últimos Grenais e perdeu esses últimos Grenais porque tem menos qualidade. Entendeu? Agora, quando tu tem menos qualidade e tu está enfraquecido mentalmente, com a pressão de ganhar Grenal, tudo piora. Né? Fazendo uma metáfora com o MMA. A concentração vai embora. Beleza. Tanto é que o Abel tem como umas... Qual é a grande virtude do Abel como treinador? O Abel, ele fortalece mentalmente os seus grupos. Os mais fortes, como o de 2006, e os mais frágeis, como o do ano passado. Não tô falando que é ruim, tá? Eu tô falando que é mais frágil na comparação com 2006. Perfeito. Não tinha Fernandão, não tinha Alex, não tinha Pato. Me ajudem, em 2006 não tinha Jorge Wagner, não tinha Tinga, não tinha Fabiano Heller, não tinha Índio, não tinha... Bom, aí vai então aí ele fortalece mentalmente. Não tô também criticando o Ramires com isso, muito pouco tempo, e aparentemente os jogadores gostam dele, o cara marca o gol, vão lá, abraça o cara. Eu acho que não é esse o problema do Inter. Agora, no Grenal, é tanta vontade de ganhar que se atrapalha, porque pra ganhar uma partida não é dando soco, não é só dando carrinho, é jogando bola. Pra ganhar Grenal tem que jogar mais que raiva. Toda vez, nos últimos 3 anos, toda vez que o Inter está sendo elogiado, que está muito bem, que os jogadores dão entrevista no centro do país, porque tem um futebol diferente, sabem jogar, e aí o Inter entra naquela vida, foi o que o Potter falou antes, assim, ali, que aí entra numa palavra soberba. O Inter não sabe jogar assim. Ele tem que jogar operariamente, com a corda esticada, usando muito do suor. Mas é que não tem por que ter soberba, né, Diogo? Técnica para isso. E depois de tomar pancada lá na Venezuela, eu acho que isso se acentua. É que essa é a coisa humana, Bagé. Mas esse é o jogo por que teria soberba? Exatamente. É um grupo de jogadores. O Potter citou. Potter acabou de citar soberba aí, porque acha que pode administrar o jogo, Bagé. Não pode, não tem qualidade para isso. Mas é que tá. O Potter acabou de citar caras que eram vencedores. A grande maioria, quando chegou e ganhou com o Inter, já tinha sentido o sabor de vencer lá. A grande parte do grupo de jogadores do Internacional atual não é um grupo formado por vencedores. São jogadores que encontraram e conseguiram tirar algo que ninguém imaginava. Vamos pegar o Edenilson. O Edenilson nunca jogou o que ele joga no Inter em outros lugares, só para pegar um exemplo. Então, em determinado momento, não tem por que ter soberba. O Inter está vivendo um ciclo de alguns anos que o Inter precisa provar cada dia que passa. Essa é a parte... Essa é a parte bonita... Essa é a parte bonita do futebol e que alguns clubes não prestam atenção, que é a parte psicológica. É por isso que alguns treinadores chegam e falam assim, olha, eu tenho que ser gestor de seres humanos, eu tenho que saber de tática, eu tenho que saber de técnica, né? Agora, é esse um buraco que se tem. E sabe como é que se cobre isso, Bagé? Com super jogadores. O super jogador, ele resolve num chute e tem a cabeça forte. Ele não enfraquece a mente. Antes do Pedro chamar o comercial, tem um aspecto no futebol que ele é pouco trabalhado, Pedro, que é o mental. E no mental entra isso. De tu baixar a poeira do cara quando ele tá se achando, ou de tu mostrar pro cara que não, ele é bom, que ele pare de desconfiar dele. Agora mentaliza aí que a Objetiva Administradora de Condomínios tem 24 anos. Ela é especialista no que faz. Tá entendendo? Tem em Porto Alegre, tem em Novo Hamburgo, tem em São Leopoldo. Então acesse objetivacondomínio.com.br e solicite sua proposta. Mentaliza aí, tá, Leonardo? Quando precisar de administração do teu condomínio, vai na Objetiva Administradora, tá certo? Então nós vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida. O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa? O Agibank tem empréstimos consignado e... Sala de redação, 14h21, em nome da Gimo, do Zafari Bourbon, Ruder Segurança, ar-condicionado é Frigelar, IES é Fiat, a Aurora Gran reserva um grande vinho brasileiro, a Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício, e planos de saúde empresariais Sulmed, carinho
pela vida. Bagé. Pedro, deixa eu trazer uma informação aqui que entrou agora aqui na minha timeline. O jornal londrino Times, um dos mais importantes da Inglaterra e do mundo, né? Tá dando que amanhã a UEFA confirmará a mudança de endereço da final da Liga dos Campeões. Ela seria em Istambul, vai para a cidade do Porto, tá? Por quê? Por questões de pandemia, pelas questões sanitárias. E a gente lembra que no ano passado, uma semi-bolha que a UEFA criou para a reta final da Liga dos Campeões também foi em Portugal. E eu estava lendo hoje pela manhã nos jornais portugueses, a última rodada da Liga NOS, que é a Liga Campeonato Português, ela vai ser disputada com 10% de público nos estádios. E a Premier League já disse que as últimas 15, rodadas, né? Também não vai ter público no estádio. Né? Tem as duas competições, as duas testados, as duas já definidas, já com campeões definidos. Né? O Sporting voltou a ganhar e o City tem uma notícia nacional, né? Tem uma notícia nacional aqui que deve acontecer a final do campeonato do Maranhão, provavelmente, com um público de até 15%. Todos vacinados, né, que comprovem ali com a carteirinha, todos os cuidados e tal. Então, já é algo que no Brasil não tinha se falado cedo, ainda, né? E aí em torno do estádio, ainda, né? E o deslocamento até o estádio lá no Maranhão. Mas aí tem todo o deslocamento, tem toda uma situação mais complicada. Havia uma possibilidade dessa final, que é Chelsea e Manchester City, ser em Wembley. Só que o governo inglês não garantiu isenções para jornalistas, o staff da UEFA, patrocinadores. Seria muita gente, eles não teriam como vacinar todo mundo, testar todo mundo. Tem como controlar. As informações sobre pandemia aqui são muito boas em relação ao que era, né? Ainda está muito ruim. O que eu quero dizer é que melhorou bastante. A média móvel de pessoas mortas está caindo. Aqui no Rio Grande do Sul, os leitos clínicos de UTI também caíram acentuadamente, mas ainda é muito perigoso, ainda tem problema de vacina, não muito são cuidado. Dados que fazem a gente mudar o nosso comportamento nos últimos tempos. Não tem porquê, Potter, não tem porquê tu antecipar e botar 10 mil pessoas no estádio. Não tem porquê, não tem razão. Não vai resolver o problema financeiro dos clubes. As pessoas vão assistir em casa na televisão com a sua família, não vão fazer aglomeração, não vão para o hospital. Isso é uma decisão de duas pessoas apenas no Rio Grande do Sul, dos grandes clubes, né? Romildo Bolzan e Alessandro Barcelos. Né? Mesmo que queiram abrir, eles podem falar assim, nós não abriremos enquanto não tiver segurança para todo mundo. Não resolve nada. Espera pouco. Embora a gente tenha queda, um sinal de queda, o patamar ele segue muito elevado. E aí isso faz com que a gente tenha e a mensagem que passa, alerta. Né? A mensagem que pode passar daqui a pouco, de certa forma, é um certo relaxamento. Ela pode passar para o grande público uma mensagem equivocada. A cidade de Nova York, o futebol venceu, né, Potter? O futebol no Brasil, na América do Sul, sim, teve problemas, tem dificuldade. Daqui a pouco tem de botar um jogo no Paraguai, mas o futebol conseguiu caminhar com o seu negócio e dentro do futebol, as incidências de tragédias pessoais são imensamente pequenas. Eu vou avançar. O vôlei, o basquetebol, o beisebol, o esporte de uma maneira geral, não foi responsável por surtos dessa doença. O que foi responsável por surtos dessa doença é aquilo que a gente já sabe, né? Porque conseguiram fazer bolhas internas, muita testagem, afastamento rápido de alguém que está com o vírus no corpo, para não passar para ninguém. Fez o que muitos governantes tinham que fazer. Agora, sim, Pedro, lá nos Estados Unidos, a cidade de Nova York está convidando turistas para ir lá e ganhar como um souvenir a vacina da Janssen. Isso é errado, eu acho errado. Que é uma dose apenas. Uma dose. Não, para entrar lá, né, Diogo? Para entrar em Nova York, né, tem que respeitar regras. Por exemplo, um brasileiro hoje, para entrar em Nova York, ele tem que fazer uma quarentena, testar quando sair, quando entrar. Mas não é bem simples assim. Esse turismo da vacina eu acho complicado, assim. Tu tentar não é o turismo da vacina, conseguiu, respeitou as regras para chegar. Ô, Pedro, não quer me perguntar aí que eles atrapalharam? Claro. Como é que é? Só quem tem eu ia me perguntar alguma coisa aí, começou e eles atrapalharam depois. Não sei, não me lembro. Não devia ser importante. Eu esqueço. Então não era importante. Não devia ser importante. Não era importante. Mas deixa eu só pegar um ganchinho já na parte final aqui, para voltar essa questão do Douglas Costa e a maneira como o Grêmio está conduzindo, né? Porque o presidente Romildo Bolzan Júnior, há bem poucos dias ele foi entrevistado, perguntado sobre isso, e o presidente ele é muito hábil, né, na maneira de se colocar, na maneira de se expressar. E ele disse o seguinte,
Nos patamares atuais, não tem como encaixar, mais ou menos, o descarto nos patamares, ou seja, ele não disse que não vinha, né? Ele deixou meio em aberto. E principalmente o Marcos Herman, o Dr. Marcos Herman, que é o vice-presidente de futebol, que pega agora um tumulto, porque ele pega uma troca de técnico, ele pega uma contratação de um Douglas Costa, e eu gostei muito da maneira que ele se posicionou hoje, ele falando abertamente. Olha, tivemos sim, não teve aquela negação, mesmo que já tivesse algumas fotos, ele disse, não, sentamos, só que tem um outro passo ainda que agora ele precisa definir com a Juventus. Agora, entre jogador e clube, tá tudo acertado. Eu gostei dessa clareza, né? Chega de ficar falando coisa que não faz, ou, então não ou é desmentindo. Nada de 2 milhões por mês, né? Ele baixou não, provavelmente. Eu tive a informação que chegaria, eu não vi o contrato, mas chegaria com bonificações, tudo, algo em torno de 1,5 milhão e com cláusula de produtividade. Ele teria X jogos com cláusula de produtividade, está tudo justificado. Ou seja, se ele ficar 2 meses no departamento médico, não tem. Ele não atinge ele vai ganhar só 1 milhão. Não sei, mas pelo menos é uma forma de se defender, né? Óbvio. Que não dá pra fazer o que fizeram com o Tardelli, Guerreiro. O Tardelli chegou aqui e teve problema psicológico. O Grêmio tá trazendo um cara da Juventus, que não traz um cara da Juventus de Turim, pagando 150 mil por mês. Essa é uma coisa que... não quis, né? O Tardelli não quis a produtividade, Guerrinha. O Tardelli custava mais. Mas o Grêmio quis fazer o seguinte, 2 anos de contrato, e se jogasse 60% dos jogos no segundo ano, ganhava o terceiro. O Tardelli bateu o pé e levou os 3. Eu acho que os clubes brasileiros deveriam colocar isso como regra. Produtividade? Entendeu? Porque além de acima de 1 milhão. Além de tudo, isso é motivação para o jogador. O jogador fazer força para poder, olha, eu vou entrar em campo, eu vou lutar para ser titular. Tem jogador que nessa condição vai ficar devendo, o ponto. Hein? Tem jogador que nessa condição que tu quer vai ficar devendo no fim do mês, vai ter que pagar eu sei o clube, disso, eu sei disso, mas é uma boa saída, a produtividade é uma boa saída. Se não é a frase do Vampeta, eles fingem que me pagam, eu finjo que jogo. E eu vou fingir agora que o Sala de Redação vai terminar e vou falar com o Alemão e dizer pra vocês que só amanhã, meu. Que bonito teu sapato, eu tô vendo aqui. Bonito, tá bonito. Isso é sapatinho pra pisar em carpete. Isso aí, esse aí é volante moderno. Esse é volante moderno. Não é carpete, é gramado. Tá bom. Alemão, conta aí, Alemão. Pedro, um programa cheio hoje, tem depoimento quente na CPI da Covid no Senado, ex-secretário de Comunicação do governo, perguntas pesadas, ele vai respondendo. Nós vamos acompanhando durante a tarde. O Gaúcha Mais vai falar também sobre a situação do tempo. Nas últimas semanas, nossa audiência pelo interior relatava falta de chuva, já estiagem em alguns pontos. Choveu na semana passada, teve uma pancada de chuva neste início de semana. Nós vamos analisar o cenário. Foi pouco, Pedro. Foi uma chuva muito rápida. Não encheu açude, viu? Não encheu açude. Nós vamos conversar em seguida com o diretor técnico da Emater, analisar o cenário para agricultura e pecuária no Rio Grande do Sul e também vamos trazer aqui um professor da Faculdade de Meteorologia lá da Universidade Federal de Pelotas para a previsão para os próximos meses. Eu já adianto que o início do inverno deve ser de temperaturas mais baixas e pouca chuva e a segunda parte do inverno de temperaturas mais altas e mais chuva. Ele vai explicar em seguida. Nós vamos também conversar com a delegada que está com um caso de grande repercussão no sul do estado. Uma mulher que dopou o marido e depois colocou o corpo num forno de fumo. Meu Deus. Ele foi incinerado. Ela foi presa, confessou o crime. Nós vamos falar em seguida sobre essa investigação. E o Gaúcha Mais tem hoje também o quadro Gaúcha Mais Solidário, que vai destacar o belo trabalho da Casa de Apoio Madriana em Porto Alegre, Pedro. Que legal, tá bom. Então, senhores, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Sala de Redação volta amanhã tem Grêmio Lanús, fim de semana tem Grenal, ou seja, a gente tem muito trabalho junto com você, tá legal? Muito obrigado a você que nos ouviu e fique aí com o Leandro Stout, Kelly Matos e o Gaúcha Mais. Tchau, fui!